Sextou e nós estamos de volta com o nosso quadro Duplação e no vídeo de hoje nós vamos começar com uma notícia ruim. Val Kilmer, um famoso ator de Hollywood, infelizmente faleceu dia 1º de abril de 2025 aos 65 anos, vítima de pneumonia depois de passar um longo período aí tratando câncer de garganta e uma série de outras complicações. Val Kilmer protagonizou diversos filmes de ação, incluindo Fogo contra Fogo, que vai ter um episódio exclusivo aqui nesta série, porque vocês já pediram várias vezes, e outros filmes impactaram bastante a minha juventude, e um deles é exatamente o que eu escolhi para a gente fazer essa série em memória ao Val Kilmer, que é A Sombra e a Escuridão. Se você não assistiu esse filme até hoje, tá aí uma excelente recomendação para o final de semana, e está disponível de graça no Mercado Play, que é o player do Mercado Livre. Então roda a vinheta aí. A Sombra e a Escuridão é um filme de 1996 e conta a história do coronel John Patterson, que teve um incidente com 2 leões às margens do rio Tsavo durante a construção de uma ponte em 1898. Durante as construções de uma ferrovia no Quênia, às margens do rio Tsavo, durante a construção de uma ponte, 2 leões machos assombraram todo o acampamento de construção, devorando dezenas de pessoas. Chegou a interromper as obras da ponte depois de grande parte dos empregados fugirem, acreditando que os leões apelidados de A Sombra e a Escuridão eram encarnações de chefes indígenas locais que estavam protestando contra a construção da ferrovia no país. As lendas em torno desses leões surgiram porque pareciam não se tratar de leões comuns. Para começar, leões machos não costumam andar em duplas. E eles caçavam de forma coordenada, pareciam inteligentes, resistiam às barreiras construídas pelos locais e pareciam matar por prazer. E de fato, carne humana não costuma fazer parte do cardápio de leões adultos. No entanto, esses provavelmente aprenderam a comer carne humana devido aos mercadores de escravos que costumavam abandonar os corpos dos falecidos ali às margens da rodovia. Então, pelo menos um deles, de acordo com alguns estudos, tinha algum problema dentário e provavelmente sentia muita dor de dente por um canino quebrado. Isso pode ter motivado ele a começar a atacar carcaças humanas, desenvolveu o gosto pela carne e depois o seu parceiro percebeu que se tratava de presas fáceis. Na época estava rolando uma epidemia bovina na região, o que pode ter afetado as presas naturais desses leões. Então um conjunto de fatores ainda não 100% investigados pode ter sim motivado esses leões ou ensinado esses leões a apreciar a carne humana. Os leões foram abatidos em dezembro de 1898, depois de semanas e meses aí de caçadas frustradas. O primeiro leão teria sido abatido com 2 tiros, um na perna, e ele consegue escapar, e alguns dias depois ele é ferido novamente no peito. E o segundo leão demorou mais de 20 dias para ser abatido, depois de dias de intensas caçadas frustradas. O coronel Patterson conta que esse segundo leão levou mais de 9 tiros e desfaleceu literalmente ainda tentando escalar a árvore onde o coronel Patterson estava de tocaia. Essa história toda é contada no livro Os Devoradores de Homens de Tsavo, do próprio coronel Patterson, que chegou a vender as peles para o Museu de História Natural de Chicago pela bagatela de $5.000, o equivalente a $98.000 atualmente. Mas bem, vamos falar do filme. O filme se passa na época, ele é muito bem filmado, ele é muito bem dirigido, é uma história de tensão extrema o tempo inteiro, as roupas são apropriadas, as armas estão bem inseridas no filme. O filme chegou a ganhar um Oscar e eu realmente recomendo que você que não assistiu tente assistir. Se você já assistiu, assiste de novo. A segunda metade do século XIX inicia a era dos cartuchos metálicos. As armas que antes eram carregadas com antecarga pelo cano passam a ser então carregadas pela culatra com os cartuchos semelhantes aos que a gente tem hoje. E nesse filme a gente vê armas da época, armas usadas na conquista do continente africano naquela época. Algumas armas muito exóticas hoje em dia, algumas armas raras hoje em dia. E eu confesso que armas antigas não são o meu forte, então eu tive que fazer várias pesquisas aqui para fazer esse vídeo. E se eu cometer algum erro, você que é mais aficionado, colecionador, coloca aqui embaixo, pode me corrigir à vontade. Literalmente, a partir desse período histórico, a história da África passa a se confundir com a história da criação dos grandes calibres de rifles, grandes calibres utilizados para caça do marfim e para caças de grandes presas africanas. E o primeiro rifle que aparece no filme é um rifle do próprio coronel Patterson, que é um Lee Speed Sporter, que é uma versão civil, uma versão comercial do Lee
Mark I, do Lee Enfield Mark I, que era o rifle utilizado pelo exército britânico na época. O calibre era o .303 British, justamente o cartucho militar do exército britânico da época, que foi substituído só lá em meados de 1950 com a introdução do 7.62 por 51 NATO, que a gente usa até hoje. Então esse rifle é um rifle de ferrolho da época. Ele, como é a versão comercial, Sport, ele tem uma coronha diferenciada, né, mais reduzida, um cano mais fino, é mais leve e tem alguns comandos eliminados ali para ficar com a operação mais simples. E esse rifle é 100% compatível com o rifle que um coronel britânico encarregado de construir uma ponte naquela época levaria consigo ou adotaria a partir de lá. Vários desses rifles foram enviados para a África naquele período histórico para ajudar os colonizadores. Ele era um rifle considerado um rifle de baixo custo para aqueles caçadores que não conseguiam comprar um rifle de alto padrão, de 2 canos, que eram os que os grandes caçadores usavam na época. Então, 100% compatível com a realidade é justamente o rifle que o Coronel Patterson vai usar durante a maior parte do filme. Ele era carregado pela parte superior ali da ação mesmo, ele tinha um carregador até que poderia ser destacável, mas só para limpeza e manutenção do rifle. Geralmente ele era carregado com clips ou cartuchos 1 a 1 mesmo, como nós vemos em uma cena, o Coronel Patterson se preparando para a primeira caçada. Outro rifle que aparece no filme é um Farquharson Rifle. É um rifle de calibre grande, é um 450/400 Nitro Express. E esse rifle da época era praticamente igual ao Ruger número 1, que ainda existe até hoje. É um rifle de disparo único, ele é carregado pela culatra. Então você abre a ação, insere o cartucho, fecha, e o cão dele passa de baixo para cima, né? Ele aciona o mecanismo de baixo para cima. E tem uma cena do filme onde esse rifle falha. O Coronel Patterson basicamente troca de rifle com um médico do acampamento, porque era um rifle muito mais potente, de fato, mais adequado para a caça do leão, e ele vai então para a caçada sem testar esse rifle, sem saber que ele não estava operante, que ele não estava em boas condições. Uma cena que não tem no livro, isso não aconteceu de fato, até porque seria inimaginável um caçador com a experiência do Patterson e caçar um leão com aquela periculosidade sem antes ter testado o rifle, zerado mira, etc. Então é uma cena inserida no filme mesmo para dar um drama maior e para inserir o personagem do Michael Douglas, o lendário caçador Charles Remington, que é um personagem fictício também, ele não existe na vida real. E o rifle do personagem Charles Remington é justamente um Holland Double Barrel Rifle, né? Um rifle de 2 canos tradicional que é usado até hoje para caça de grandes animais na África. Tem vários fabricantes que fazem esses rifles dos mais diferentes níveis de qualidade e acabamento. São rifles caros, considerados ali da elite dos grandes caçadores mesmo, e Charles Remington usa esse rifle que provavelmente estava no calibre 500 Nitro Express, que seria um calibre compatível ali com aquela época. Se eu não estou enganado, em 1889 existiam cartuchos tanto de pólvora negra, quando estava começando a aparecer as primeiras cargas de cordite, que era um novo tipo de propelente introduzido ali próximo daquela época, que já aumentou bastante a potência desses rifles, aumentou bastante a velocidade de saída na boca do cano, e até hoje tem cartuchos que são carregados com cordite, especialmente esses calibres grandes africanos. Outra arma que o personagem Charles Remington usa é uma Howdah Pistol, e isso é uma ignorância de verdade. Se você acha que a Desert Eagle é arma de macho, você não faz ideia do que eram essas pistolas que eram utilizadas na época para caça de grandes animais, como arma de backup ali para caça de tigre na Índia ou de leões mesmo na África. Essas armas eram armas de grande calibre, de .50 para cima. Essa especificamente provavelmente era uma 5.77 Snider com 4 canos. Elas poderiam ter 2, poderiam ter 4, poderiam ter cão. E essas armas, se tivessem 4 canos sem cão, elas provavelmente tinham um tipo de percussor rotativo num sistema tipo revólver. Você vai apertando o gatilho e esse percussor vai rotacionando, atingindo cada uma das vezes, cada um dos acionamentos, um cano diferente. Uma arma muito bruta, muito ignorante, que tinha um recuo brutal, porque era uma pistola de mão de calibre de rifle, mas para defesa pessoal, para encontros de curta distância, elas poderiam ser bastante efetivas e o recuo não seria algo que alguém em risco de vida se preocuparia muito, né? Especialmente se estivesse sendo atacado por um leão, um tigre de 3 metros de comprimento. E no filme nós temos um personagem que é o ajudante direto, imediato do Coronel Patterson, um rapaz frágil, muito religioso e que se envolve na caçada também para ajudar a combater os leões.
E ele vai usar um rifle bem tradicional da época, um rifle que foi enviado aos montes ali para os colonizadores da África também, um rifle já considerado obsoleto, que é o Martini Henry Mk3, no calibre 5.77-450, que é um rifle bem poderoso, um cartucho de pólvora negra, mas de alto poder de energia, adequado para esse tipo de caçada de grandes animais ali na época. Com um jovem rapaz que trabalhava com serviços intelectuais e tradução, eu acho que seria um rifle adequado, né? Não seria um rifle caro que ele teria, ou algo super moderno mesmo, não. E outro rifle que aparece e que está totalmente bem inserido no contexto da época é o rifle do personagem Samuel, que é um indígena local, que é o responsável ali por coordenar todas aquelas equipes de indianos, com muçulmanos, com africanos. O filme conta, inclusive, que esses trabalhadores viviam em atrito uns com os outros, e o personagem Samuel era um que falava várias línguas, ele falava inglês, falava francês, falava a língua dos indianos, falava a língua dos locais, e ele conseguia, então, coordenar todo aquele caos, todo aquele caldo cultural que era empregado à mão de obra para a construção dessas grandes ferrovias na África. E ele, como era um cara de confiança dos europeus, ele poderia ter armas potentes, inclusive, várias, mas não teria armas muito caras, porque ele não poderia pagar. E a arma que a gente vê com o personagem Samuel é um rifle Snider Enfield Mk2, que é um rifle em calibre 5.77 Snider. Eles são de carregamento pela culatra, substituíram basicamente os mosquetes de antecarga ali na década de 1860, tanto pelo exército britânico quanto pelo exército canadense. A milícia canadense também usou bastante esses rifles Snider. Provavelmente era um rifle barato, um rifle considerado surplus, que deve ter sido enviado aos montes também para os colonizadores africanos. Embora fosse um cartucho de pólvora negra, era um 5.77, era um calibrão bem potente também, adequado para a caçada de grandes animais, embora não tivesse o manuseio mais moderno da época. E outra arma que o personagem Samuel utiliza é uma espingarda, uma Double Barrel Shotgun, uma espingarda de 2 canos comum, bem compatível também com a época, bem compatível também com o personagem. Ele tendo esse rifle Snider e a Shotgun de 2 canos, ele teria bastante versatilidade para caçar basicamente qualquer coisa e se defender no continente africano. Tem um detalhe interessante no filme, tem um momento que ele carrega um cinturão com alguns cartuchos, e os cartuchos vermelhos, provavelmente naquela época eles usavam cartuchos metálicos ou cartuchos feitos com papelão. Então eu não sei se naquela época os cartuchos eram vermelhos, eu não consegui encontrar referências sobre os cartuchos utilizados naquela época, mas pode ser que nesse momento a gente tenha tido aí um erro de continuidade, um erro de escolha dos cartuchos, já que a produção só conseguiu encontrar cartuchos modernos, talvez. Então é isso, essas são as armas principais que aparecem no filme. O filme A Sombra e a Escuridão, como eu falei, é um filme excepcional. Se você nunca assistiu, assista, aproveite o final de semana aí para relembrar não só a memória do Val Kilmer, como também um filme excelente que marcou a minha juventude. Eu me lembro de assistir esse filme durante a minha adolescência. Eu sempre fui apaixonado por armas e tem toda uma mística em torno da história dos colonizadores africanos. Acho que todo mundo que gosta de armas se interessa pelo estilo de vida daqueles homens que eram rústicos e sistemáticos, que desbravaram um continente muito perigoso, não só pela população local, como pela fauna de animais extremamente perigosos que tem na África. É um grande sonho que eu tenho, conhecer o continente africano para ter uma experiência de caçada, e se isso acontecer, vai estar disponível todos os detalhes lá na nossa comunidade 1%. Se você não conhece a nossa comunidade, é onde eu produzo a nata do meu conteúdo, tem um monte de conteúdo diferente lá, exclusivo, que a gente só consegue postar lá. Os nossos membros da comunidade 1% são nossos principais financiadores. Estou deixando links aqui embaixo na descrição, também para você ajudar o canal, através do link da nossa lojinha da Amazon. Sempre que você quiser pegar qualquer coisa na Amazon, entra pelo link que está aqui em qualquer vídeo meu. Se você começar a navegação por esse link, você pode pegar qualquer item lá na Amazon e a gente também vai estar ganhando uma pequena comissão que ajuda também na produção do nosso conteúdo aqui. Links dos nossos parceiros também estão na descrição. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.